10, que é a cura do cego de Jericó. No começo da semana, eu estava no meu coração uma outra mensagem. Aí na terça-feira a pastora Rosilene falou comigo, e aí então eu comecei a orar. Mas aí o Senhor, eu ainda falava, não, eu vou falar aquela outra palavra, eu já estava preparando há algum tempo. Mas aí quando eu comecei a estudar sobre essa palavra, Deus ministrou muito no meu coração. Glória a Deus. E como o Senhor sempre fala primeiro como pregador, Ele falou muito ao meu coração através dessa palavra. Marcos 10, de 46 a 52. Glória a Deus. Amém? Amém. A cura do cego de Jericó. E foram para Jericó. Quando ele saía de Jericó, juntamente com os discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, cego, mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho. E ouvindo que era Jesus o Nazareno, pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E muitos o repreendiam para que ele se calasse. Mas ele cada vez mais gritava: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Parou Jesus e disse: Chamai-o. Chamaram então o cego, dizendo-lhe: Tem bom ânimo, levanta-te, levanta-te, ele te chama. Lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Perguntou-lhe Jesus: Que queres que eu te faça? Respondeu o cego: Mestre, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse: Vai, a tua fé te salvou. E imediatamente tornou a ver e seguia Jesus estrada fora. Amém? Podeis acertar, irmãos? Oh, glória. Glória a Deus. Aleluia. A mão está escorrendo aqui. Irmãos, aqui fala a história de um cego. Um cego, vamos imaginar a vida de um cego. Por mais que seja difícil a gente imaginar algo que a gente não tem, que a gente não passa por aqui, mas imagina a dificuldade que aquele cego tinha. Imagina que nos dias de hoje, onde tem várias facilidades, obrigada, pastor, já é difícil, mas naquela época era muito mais. A medicina não era tão avançada, não tinha aqueles, eu não sei como que é o nome, que sinaliza nas calçadas, né? Tem alguns lugares que tem, que aquilo lá, para quem não sabe, é para cego, para se orientar por aquilo ali. Então não tinha essas coisas. E Bartimeu, a gente não sabe, a Bíblia não fala se ele nasceu cego ou se ele ficou cego depois disso. Então ele não tinha expectativa, nem mesmo de usar um óculos para poder melhorar ali o seu estado. Então era uma pessoa bem limitada. Fala que ele era filho de Timeu. Não fala se ele era casado, não fala se ele tinha filhos. Provavelmente ele não era casado, porque qual pai daria sua filha para um cego? Porque ele não podia trabalhar. Provavelmente ele não poderia nem sequer entrar no templo, porque a gente sabe que eles eram rigorosos nessas questões de uma pessoa com deficiência. Então Bartimeu, ele era muito limitado, a vida dele era muito limitada. Mas tem algo que me chamou a atenção aqui. Eu li várias vezes o texto e
e algo me chamou a atenção. Ele estava sempre assentado à beira do caminho. Eu fiquei imaginando, Bartimeu, ele poderia estar na casa dele, mas provavelmente ele tinha que, ele saía da casa dele porque ele precisava comer, ele precisava de comprar as coisas para o seu uso próprio, né? Para higiene pessoal. Então a gente não sabe como que era ali, mas ele precisava. Então ele saía, ele ficava sentado à beira do caminho, esperando ali que alguém lhe desse uma ajuda, lhe desse uma esmola. Mas ele poderia ficar na casa dele. Ele poderia olhar para a sua condição e falar: hoje eu não vou ficar à beira do caminho. Mas talvez se ele não fosse, ele não comeria. Talvez se ele não fosse, ele não teria o mínimo para comprar uma roupa lá de vez em quando. Ou talvez ele nem teria, ele não comprava uma roupa, mas ele ganhava a roupa quando ele ficava por ali. Então a nossa imaginação, ela vai longe, pensando como que era a vida de Bartimeu. Então ele tinha muitas limitações e ele tinha motivos para ficar, talvez até na cama, esperando ali que alguém fizesse algo por ele. Mas não, Bartimeu se levantava. Não sabemos como, se alguém ajudava ele, mas ele chegava lá à beira daquele caminho. E provavelmente ele ficava sempre por ali. Provavelmente, porque a gente sabe que as pessoas quando vão pedir, né, vão pedir esmolas, eles ficam num determinado ponto todos os dias. Então aquele ponto ali era o lugar onde Bartimeu ficava todos os dias, para ganhar o mínimo para a sua sobrevivência. E conosco também não é diferente. Nós temos as nossas limitações. Nós temos as nossas dores. Nós temos as nossas tristezas, os conflitos internos, enfermidades, seja física ou emocional. Mas nós temos essas enfermidades. Nós temos limitações. Muitas vezes nós temos cegueira espiritual, cegueira emocional. E se a gente fizer um paralelo da nossa vida com a de Bartimeu, nós vamos ver que nós também temos nossas dificuldades. Nós temos a visão física, graças a Deus, damos glórias a Deus, porque nós enxergamos, né? Uns precisam de óculos, igual eu preciso, eu sou completamente dependente de óculos. Se eu tirar meu óculos aqui, eu não vejo, eu não defino o rosto de ninguém. Eu preciso de óculos. E eu louvo a Deus, porque Deus deu sabedoria para alguém para fazer o óculos. Então nós enxergamos fisicamente. Mas muitas vezes, irmãos, espiritualmente e emocionalmente, nós não enxergamos. E aí vem as angústias, aí vem as tristezas. Mas nós não podemos ficar parados dentro de nossa casa, olhando para a nossa dor e se vitimizando. Porque muitas vezes nós fazemos isso. A gente pega ali a nossa dor e ficamos mimando ela. Ah, como dói. Ah, coitadinha
e fala: por que que fulano consegue tantas coisas e eu não consigo nada? Mas nós não conseguimos olhar para nós mesmos e ver a nossa limitação. Bartimeu, ele levantava e ele ia para aquele caminho. Não sabemos como, se alguém ajudava, se ele tinha bengala, se ele tinha alguém que guiava ele até ali. Mas ele ia e ele ficava lá. E diferente, irmãos, daquele paralítico que ficava lá na Porta Formosa, ele ficava lá mendigando também. Ele estendia a mão, mas provavelmente ele não olhava no rosto das pessoas para não ver o desdenho, porque muitas vezes quem está ofertando, dando dinheiro para alguém que está mendigando, dá o dinheiro com desdenho. O paralítico, ele poderia ver o desdenho das pessoas, mas Bartimeu não. Bartimeu, ele ficava ali, ele estendia a mão para as pessoas e ele não via. Muitas vezes a gente é assim. Muitas vezes nós somos como o paralítico, que nós estendemos a mão para alguém, mas viramos o rosto, porque sabemos que seremos desdenhados, que seremos melhor palavra, que nós vamos ser debochados, nós não vamos ser bem recebidos, mas nós temos que ser como Bartimeu. Eu creio que Bartimeu, ele ainda nutria, carregava dentro de si que ele seria um vencedor, e por isso ele ia. E olha que legal, quando ele ouve aquele burburinho lá em Lucas 18:36, fala que ele ouviu o tropel da multidão. Então imagine, ele está ali naquele lugar, um lugar tranquilo, onde passam as pessoas todo dia, ele já estava acostumado. Não sei se os irmãos sabem, mas quando alguém perde um dos sentidos, outro ele fica mais aguçado. O cego, quando a pessoa fica cega, o ouvido fica mais aguçado, ouve mais. Então ele presta atenção até nos pequenos movimentos. Então Bartimeu estava ali e ele estava acostumado, mas de repente ele ouve aquele barulho, aquele tropel, aquelas pessoas gritando, aquelas pessoas, provavelmente alguns talvez ia até cantando. E aí, imagina um cego no meio de uma multidão. Que triste, que triste. Ele poderia se afastar, ficar no cantinho e pensar assim: eu vou ficar aqui, porque senão esse povo vai passar por cima de mim, vai me machucar. Mas não. O que ele fez? Ele procurou saber o que estava acontecendo. Que movimento é esse? Ele perguntou e alguém disse para ele: Jesus está passando. Jesus, o Nazareno, ele está vindo, ele está passando agora. Imediatamente ele começou a clamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E a multidão começou: cala a boca, fica quieto, acha que o mestre vai dar atenção para você? Imagina, fica quieto. O mestre não quer saber de você não, você é pequeno. Você quer cantar no louvor? Imagina. Não, você não tem voz para isso não. Você quer evangelizar? Quem é você? Olha o que você já fez. Então a multidão, ela começa a falar para Bartimeu: fica quieto. Irmãos, e aqui eu tiro uma lição. Eu tiro várias lições.
ouvido ao que as pessoas falam. É verdade. Não devemos. E hoje nós estamos vivendo num tempo que as pessoas querem menos ainda ver o nosso bem. Chega, mas olha, eu gosto tanto de você, mas se pudesse enfiar uma faca ali nas costas, enfiaria. É assim. E quer ver? Esses dias eu assisti um vídeo. O filho, ele fez aniversário e falou, e o pai falou assim: eu vou fazer uma festa para você. Deixa que eu vou convidar os seus amigos. Aí ele, não pai, eu convido. Não, eu vou convidar os seus amigos. Aí o filho passou a lista dos amigos dele, aquela lista extensa. E aí no dia do aniversário apareceu a lista. Aí o rapaz ficou todo chateado porque só tinha 3 pessoas ali. E ele foi lá tirar satisfação com o pai. O pai dele falou assim: olha, filho, você, se eu não me engano, era de 19 anos, eu não lembro. Você agora está se tornando um adulto e você precisa aprender algumas lições. No convite, eu coloquei assim, que você está doente e você precisava de ajuda. Então, quem fosse os seus amigos verdadeiros, viria na festa. Esses 3 aí são seus amigos verdadeiros. Com eles você pode contar, com eles você pode andar. E é assim, porque o restante não quer saber. Quando a gente compra um carro, mas olha, você viu, comprou um carro, de onde que tirou dinheiro? Comprou uma casa, como que consegue? É assim. Mas quando a gente está doente, muitas vezes, às vezes a gente até recebe várias mensagens, a gente fica contente, né? Mas às vezes as pessoas estão lá, ela está doente, defeito. Eu já ouvi isso, irmãos. Eu já ouvi isso. Tem pessoas que falam assim: está doente? Talvez é pecado. Não sabe a situação da pessoa. Às vezes vê uma pessoa quieta num canto sem conversar. Fulano é tão snob, não gosta nem de estar no nosso meio. Mas não sabe que ela foi uma criança reprimida, um adolescente reprimido e carrega dores. Então nós não podemos dar ouvidos àquilo que as pessoas falam. Bartimeu, se ele desse ouvidos àquela multidão que estava falando: fica quieto, o mestre não quer saber de você, não, fica quieto, ele não teria sido curado. Mas quanto mais a multidão falava, o que ele fazia? Gritava mais alto. É isso, irmãos. Nós temos que gritar mais alto do que aquelas pessoas que estão falando de nós. Muitas vezes nós nos paralisamos. Eu tenho uma cliente, uma paciente, e eu acredito que ela ficou chateada comigo essa semana, mas eu falei a verdade. Ela estava triste com o marido dela, porque o marido dela não foi no chá de fralda da prima dela. E ela falou assim: o que a minha família vai pensar? Eu deixei ela falar. Aí eu falei assim: e o que a sua família tem a ver com a sua vida e com a vida do seu marido? Ele não está bem, ele está doente. Você tem que entender isso. O que eles vão pensar é problema deles. Eu não me preocupo com o que falam de mim. Eu não me preocupo. Eu tenho que dar um bom testemunho. Aleluia. Que a palavra de Deus fala. Agora, o que vão pensar, a opinião dos outros é só a opinião dos outros. Só vai ser minha o dia que eu aceitar pegar para mim. Enquanto isso, Glória a Deus. Aleluia. então, não devemos dar ouvidos àquilo que falam da gente quando é algo depreciativo, que a gente sabe que não é a vontade de Deus. Outra lição que eu tiro para a nossa vida é não parar de clamar
tem misericórdia de mim. Creio. E essa expressão, Jesus, filho de Davi, quando fala filho de Davi, é porque a pessoa tem a certeza que ele é o Messias. Ele veio para nos salvar, ele veio para nos resgatar. E Bartimeu, ele tinha essa consciência, ele sabia que Jesus é o Messias. E ele gritou bem alto, ele estava falando: Messias, vem, tem misericórdia de mim. E ele não parou de clamar até Jesus atender. Aí Jesus ouviu, Jesus parou e Jesus falou: chamai-o. Agora imagina, os discípulos, eu acredito, eu fiquei imaginando a cena. Eles já tinham passado. Jesus já estava lá na frente. Bartimeu já tinha ficado um pouco para trás e estava gritando lá. Aí Jesus para e fala para os discípulos: chamaram. Como que os discípulos encontrou o Bartimeu? Como que ele encontrou? Porque Bartimeu não parou de gritar. Ele não estava bem mesmo. Ele não, imagina, angustiante. Será que passou? Será que está para trás? Será que está para frente? Ninguém me conhece? Eu tenho que gritar. Ele não parou de gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E ele ficou gritando. E guiados por esse grito, foram lá e chamaram ele. Então nós não podemos parar de clamar até Jesus nos atender. Às vezes a gente fala assim: acho que Jesus não vai me atender, não, eu vou parar. Eu já orei tanto. Mas quem mandou parar? Nós não podemos desanimar. Nós não podemos parar de clamar. Nós sabemos que Ele ouviu, sim, sabemos, mas Ele vai atender no tempo dele. Mas nós vamos continuar a clamar. Nós vamos continuar indo em busca do milagre. Nós vamos continuar andando, clamando e pedindo a misericórdia dele, e pedindo proteção, e pedindo cura, e pedindo milagre, e pedindo aquilo que queremos, para a glória de Deus. E vou falar: se aquilo que pedimos agrada ao Senhor, continue pedindo, até que vamos estar na frente do Senhor e Ele vai falar: o que queres que eu te faça? Terceira lição que eu tive: ser objetivo naquilo que pedimos. Ser objetivo. Muitas vezes nós oramos muito aquela oração que mistura tudo ali. Senhor, ó, em nome de Jesus, te agradeço por esse dia. Pai, o Senhor sabe o que eu quero, o que eu preciso, e eu coloco em tuas mãos em nome de Jesus. A gente faz isso. Eu já fiz oração assim. Sabe aquela oração de hoje? A gente às vezes faz isso. Mas o Pai não quer isso. Aí Jesus pergunta para ele assim: o que queres que eu te faça? Não seria óbvio? Seria cego? Seria óbvio. Vê. Mas Jesus perguntou. E por que Jesus perguntou? Porque enxergar por Bartimeu resultaria nele ter que trabalhar? Será que era isso que ele queria? Ele teria que pagar impostos, que eram altíssimos. Então Jesus pergunta: o que queres que eu te faça? Mas ele sabia, ele não vacilou.
Sabe por quê? A esmola, o mínimo, ele já tinha daquelas outras pessoas. Ele poderia pedir para Jesus olhar, Senhor, eu quero ficar rico. Me dá aí, ó, milhões, que eu não preciso mais vir mendigar aqui. Vir ficar pedindo esmola aqui. Mas não. Ele falou que eu quero, que eu veja. E quando nós estamos na frente do Senhor, a gente é objetivo? Muitas vezes nós não somos. Muitas vezes nós não somos. Eu, há 2 anos atrás, eu não orava pedindo carro para Deus. Eu não orava. E aí, uns 1 ano e meio mais ou menos, eu comecei a orar. E eu falava para Deus, Senhor, eu quero um carro. Mas aí um dia eu apareci e falei, eu quero um carro, tem tantos carros. E eu passava na rua, eu quero aquele, não, eu quero aquele não, eu quero um carro. Eu quero um vermelho. Aí um dia Deus falou comigo, o dia que você decidir, eu te dou o carro. Aleluia! E opa! E eu parei com aquela inconstância. E eu falei, pai, eu quero um carro branco, que não seja um carro grande, que seja um carro fácil de dirigir. E falei para Deus, eu quero de 4 portas. Apareceu de 2 portas, eu falei, não, eu quero de 4 portas. Aí eu me posicionei. Aleluia! E o ano passado, Deus me deu um carro. Eu pedi ao sábado de ser para a abertura da minha garagem. Aí, mas tem muita gente de cobertura. E eu especifiquei. E Deus me deu. Aleluia! Então nós temos que ser objetivos. Às vezes as mulheres olham assim, Senhor, eu quero um filho. Olha, não importa se seja menino ou menina. Não. Pai, olha, eu quero um filho, quero um menino ou uma menina que seja, e fala ali as qualidades, inteligente, vai falando. Deus gosta disso. Há muitos anos eu li um livro do pastor Paul Kyung-Shu, acho que é isso. Ele era pastor da maior igreja na Coreia. E ele fala sobre isso no livro. A 4ª dimensão. Esse livro é uma bênção. Quem puder ler, leia. E ele ensina muito isso. Aí eu quero uma bicicleta. Mas que cor você quer bicicleta? Especifica. Pai, eu quero ser curada. Mas você quer ser curada do quê? Especifica. E coloca no altar do Senhor. Aleluia! Tem muitas coisas, irmãos, que Deus não vai atender. Não vai atender. Mas Ele não deixa a gente sem resposta. Ele vai falar o porquê. Então, mas Ele nos dá o quê? O direito de pedir. Aleluia! O direito de pedir. E quando Ele nos chama, nós temos que estar ali prontos. Eu gosto muito quando fala aqui, Ele deu um salto, levantou de um salto. Imagina, o cego está lá sentado, de repente ele pula. Por quê? Ele sabia que o milagre dele chegou. Glória a Deus! Então, irmãos, nós temos que ser objetivos. Nós temos que ir em busca do nosso milagre. Nós temos que ter a consciência do nosso estado natural. Mas Deus, Ele vai agir tanto no natural como no espiritual. Aleluia! Para a glória dele mesmo. Aleluia! Aí eu faço uma pergunta, irmãos. O que vocês estão pedindo? O que nós estamos pedindo agrada a Deus? É alinhado com o céu? Se o que você pede está alinhado com Deus, saiba que Ele
irá atender. Bartimeu, ele tinha consciência do estado dele. Um cego que dependia das pessoas, que dependia dos favores das outras pessoas. Mas quando teve a oportunidade, ele não perdeu a oportunidade. Hoje eu estava em casa e eu comecei a pensar numa determinada pessoa que teve a oportunidade de mudar a vida. Deus deu a essa pessoa a oportunidade de mudar a vida, mas ela jogou tudo fora, o que Deus deu, e hoje voltou ao seu estado de antes. Jesus está passando hoje. Nesse caminho, Jesus está passando. Glória! Você já tem em sua mente bem objetivo o que você vai pedir para Ele hoje? E como Bartimeu, nós temos que ter certeza do que queremos. Verdade. Não podemos ser inconstantes. Ah, Senhor, eu quero carro vermelho. Não, Senhor, olha, aquele HB20 preto tão bonito. Não, mas eu não quero, porque o HB20 dá problema nisso. Não. Vamos ser constantes. Vamos ser posicionados diante do nosso Deus. Aleluia! Ter atitude. Qual a atitude que Bartimeu teve? Ele gritou, ele não importou com aquilo que estava falando do lado, ele não importou com a multidão que mandou ele ficar calado. Ele não sabia para onde que Jesus estava indo, se estava indo para a direita ou se estava indo para a esquerda, mas ele gritou, ele clamou, ele foi perseverante. Devemos ser perseverantes. Ah, já orei 5 anos e não aconteceu, então ore mais 5. Jacó orou, trabalhou quanto tempo para ter a esposa que ele amava? Mais 7 anos. Então nós precisamos ser perseverantes, ainda que tudo seja contrário, mas nós não podemos deixar de ter perseverança, porque o nosso Deus não age no nosso tempo, Ele age no tempo dele. Eu tenho certeza de uma coisa, irmãos: se eu tivesse recebido de Deus o que eu tenho, algumas coisas que eu tenho hoje, há 20 anos atrás, talvez eu não estaria no caminho do Senhor. Até 40 anos atrás, talvez, eu não estaria na presença do Senhor. Quando eu era jovem, eu tinha meus 17 anos, eu conheci um rapaz e eu queria demais casar com aquele rapaz. Mas se eu tivesse casado com ele, talvez eu não estaria no caminho do Senhor. Então nós temos que ser perseverantes. A vontade de Deus, ela vai acontecer no tempo dele. E nós precisamos proceder como Bartimeu. Bartimeu, ele teve a aceitação do Senhor. Bartimeu, eu creio que também Bartimeu, ele aceitava a si mesmo. Muitas vezes, irmãos, nós não aceitamos a nós mesmos. Por isso que fala, tem um texto editado da grama do vizinho é mais verde. Sabe por quê? Porque a gente não aceita a nós mesmos. Primeiro nós precisamos dessa aceitação. Nós aceitarmos a nós. Porque aí vamos entender que o Senhor também nos aceita como nós somos. Ele vai transformar, mas Ele nos aceita como somos. Sua prontidão. Ele levantou rápido, jogou ali a capa e ele foi lá, porque ele queria um milagre. Então nós temos que ter a prontidão
E quando o Senhor falar, filho, a gente fala, eis-me aqui, Senhor. Aleluia. Ter a fé que cura. O que Jesus falou para ele? Vai, a tua fé te salvou. O que salvou? Bartimeu foi a fé. Quando os discípulos foram lá buscar Bartimeu já tinha recebido a cura. Ele só tinha que fazer aquele trajeto de fé ali. Sabe por quê? Ele teve fé. Ele sabia que Jesus ia curá-lo. E nós precisamos dessa fé. A fé que cura. A fé que não duvida. A fé que transforma. Nós precisamos de uma entrega total. O que é uma entrega total? Porque Bartimeu, olha, imagina. Irmãos, eu fico imaginando e fico maravilhada com as coisas. Imagina Bartimeu abrindo os olhos assim. Os olhos de Bartimeu sendo abertos ali na frente de Jesus. A primeira pessoa que ele viu foi Jesus. Olha que maravilha! E aí o que ele fez? Ele poderia falar assim, e agora eu vou aproveitar a minha vida, porque eu passei tantos anos aqui, sentado nesse caminho aqui, vou aproveitar a vida. Mas não. Ele tornou a ver e seguiu Jesus, estrada afora. E a gente sabe que no capítulo seguinte de Marcos, aqui vai falar da entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Provavelmente, irmãos, foi a última vez que Jesus passou em Jericó. Provavelmente. E aquele cego, o Bartimeu, se ele não estivesse ali, naquele lugar, naquele dia, se ele tivesse acordado de manhã e falado, eu não vou ficar por aqui mesmo, eu tenho, as pessoas estão me dando pouco, esmola, não vou não, hoje eu vou ficar por aqui. Ele não teria sido curado. Ele não teria sido curado. Então nós precisamos fazer a nossa parte. Igual eu falei aqui mais cedo, no começo, dando testemunho. Aleluia. Eu pedi a Deus para Deus me ajudar a resolver o documento da casa. Mas cedo eu queria que Jesus batesse lá no portão, irmão, vem aqui, essa aqui é a escritura nova, toma. Eu não ia atrás. Até o dia que eu resolvi ir. Que eu fui lá no cartório, levei os documentos. E eu vou receber a escritura daqui 2 meses. Olha aí, que bênção. Aleluia. Mas eu tive que fazer a minha parte. Então, irmãos, nós precisamos fazer a nossa parte. Bartimeu lançou de si a sua capa e foi encontrar com Jesus e receber o seu milagre. E eu quero fazer uma pergunta para todos vocês. E essa pergunta eu já fiz para mim também. O que nós precisamos deixar para receber o nosso milagre? Bartimeu deixou a capa. E aquela capa representava para ele os dias de sofrimento. Ali, provavelmente com aquela capa ele se protegeu do sol e da chuva. Mas ele largou lá. Ele nem teve interesse mais nela. Por quê? Porque ele não ia precisar mais dela. Então, fica essa pergunta, irmãos. O que nós precisamos deixar para receber o nosso milagre? Que o Senhor complete essa palavra no nosso coração, para a glória do seu nome. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, aleluia, que palavra maravilhosa.